Aos 18 anos, eu jamais imaginei que minha vida tomaria um rumo tão diferente dos sonhos que guardava no coração. Meu nome é Maria, e esta é a história de como perdi a mim mesma para depois me encontrar de uma forma que jamais pensei ser possível. É uma jornada que começou com sacrifício, passou pela mais profunda escuridão, mas que Deus transformou em algo extraordinário. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Se você está assistindo isto agora, talvez seja porque sua própria vida precise de uma nova direção, de uma esperança renovada. O que vou compartilhar com você não é apenas minha história. É um testemunho de como o vazio que às vezes sentimos, mesmo quando aparentemente temos tudo, só pode ser verdadeiramente preenchido por Jesus. Durante anos, vivi uma vida que parecia completa por fora, mas que escondia um buraco profundo na alma, um espaço que eu tentava preencher com dedicação à família, com sacrifício constante, com a ilusão de que ser uma boa esposa e mãe seria suficiente para me fazer feliz. Cresci em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde as tradições familiares ainda ditavam cada passo de nossas vidas, como compassos de uma música antiga. Meus pais, pessoas profundamente religiosas e conservadoras, sempre mantiveram rígido controle sobre minha educação e futuro. A casa onde cresci tinha cheiro de café recém-passado todas as manhãs, e o som constante das orações da minha mãe ecoando pelos corredores como uma trilha sonora sagrada da minha infância. Nossa casa era uma construção simples de tijolos vermelhos, com um quintal grande onde minha mãe cultivava rosas brancas e um pé de jabuticaba que dava frutos doces todos os anos. As manhãs começavam sempre da mesma forma. O despertador às 5h30, o cheiro do pão quentinho que minha mãe fazia ainda na madrugada, e o som do rádio tocando músicas sertanejas enquanto meu pai tomava seu café preto, forte, sem açúcar. Era um ambiente de fé genuína, mas também de regras inflexíveis que moldaram cada aspecto da minha formação. Aos domingos, a igreja era obrigatória. Não apenas a missa, mas também o ensaio do coral, o encontro das moças cristãs e os estudos bíblicos da tarde. Minha mãe me ensinou que uma mulher de valor se dedica integralmente à família, que os sonhos pessoais devem sempre vir depois do bem-estar dos outros, que sacrificar-se pelos que amamos é a maior demonstração de amor cristão. Durante a adolescência, eu sonhava secretamente com outras possibilidades para a minha vida. Queria estudar pedagogia na capital, talvez trabalhar com crianças em escolas grandes, conhecer o mundo além das montanhas que cercavam nossa cidadezinha. À noite, deitada na minha cama de solteira com colcha de retalhos feita pela minha avó, eu imaginava como seria viver em uma cidade onde ninguém conhecesse minha família, onde eu pudesse descobrir quem realmente era longe das expectativas que sempre carreguei. Mas esses sonhos pareciam fantasias distantes, quase irreais diante da realidade concreta da vida que me cercava. Meus pais falavam constantemente sobre encontrar um bom rapaz da igreja, casar jovem, construir uma família sólida. Era como se minha vida já estivesse completamente planejada antes mesmo que eu tivesse a chance de fazer minhas próprias escolhas. Aos 18 anos, durante a festa junina tradicional da nossa cidade, conheci Carlos. A festa acontecia na Praça Central, decorada com bandeirinhas coloridas que tremulavam na brisa fresca de junho. O cheiro de pipoca doce e quentão pairava no ar, misturado com o som do acordeão e da sanfona que animavam as quadrilhas. Foi ali, entre o vai e vem das danças tradicionais, que nossos olhos se encontraram pela primeira vez. Carlos tinha 23 anos e era carpinteiro respeitado na comunidade. Suas mãos eram grandes e calejadas pelo trabalho honesto, sempre com pequenos cortes e marcas que contavam histórias de móveis construídos com dedicação. Ele tinha olhos castanhos profundos como a terra depois da chuva, e uma forma gentil de falar que fazia meu coração acelerar de uma forma que eu nunca havia experimentado. Quando sorria, apareciam pequenas rugas no canto dos olhos que o faziam parecer ainda mais atraente. Naquela noite da festa junina, quando ele me convidou para dançar, senti como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. Suas mãos seguravam as minhas com uma delicadeza surpreendente para alguém acostumado a trabalhar com madeira e pregos. Durante a quadrilha, entre os passos ensaiados e as palmas da multidão, descobrimos uma conexão que parecia ter sido escrita nas estrelas. O que começou como olhares tímidos durante aquela primeira dança, rapidamente se transformou em encontros secretos após o horário do trabalho. Carlos terminava suas atividades na marcenaria às 5 da tarde. Tomava banho na casa simples, onde morava sozinho,
desde que seus pais haviam se mudado para a capital, e me encontrava na praça quando o movimento da cidade diminuía e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Nossos encontros eram momentos roubados do tempo, conversas sussurradas no banco da praça quando a cidade adormecia e apenas o som dos grilos preenchia o silêncio da noite. Carlos me falava sobre seus planos de expandir a marcenaria, sobre os móveis que sonhava criar, sobre a casa que queria construir um dia. Eu, por minha vez, compartilhava timidamente meus sonhos de estudar, de conhecer outros lugares, de talvez ensinar crianças como a professora que eu admirava na escola primária. Ele escutava meus sonhos com atenção genuína, nunca me fazendo sentir que eram bobagens ou fantasias impossíveis. Carlos tinha uma forma especial de fazer com que eu me sentisse importante, única no mundo. Quando falava comigo, seus olhos se concentravam completamente em mim, como se naquele momento eu fosse a única pessoa que existia no universo. Eu, inexperiente no amor e emocionalmente carente da atenção que nunca havia recebido de forma tão intensa, me entreguei completamente a esse primeiro sentimento avassalador. Carlos representava tudo o que meu coração jovem desejava: aventura, romance, a promessa de um futuro diferente da vida controlada e previsível que sempre conheci. Era como se ele fosse a chave para uma porta que eu nem sabia que existia. Durante 3 meses, vivemos esse romance secreto e intenso. Meus pais não sabiam dos nossos encontros, embora eu suspeitasse que minha mãe tinha começado a notar mudanças no meu comportamento. Eu sorria mais, cantarolava enquanto ajudava nas tarefas domésticas, e às vezes me pegava olhando pela janela com uma expressão sonhadora que não passava despercebida pelos olhos experientes de uma mãe. Mas o destino tinha outros planos para nós, planos que eu jamais poderia ter imaginado e que mudariam para sempre o curso da minha vida. A descoberta da gravidez aos 19 anos foi como um terremoto devastador que abalou até as fundações de tudo que eu conhecia. Lembro-me perfeitamente daquela manhã que dividiria minha vida em antes e depois. Era um sábado ensolarado de março. O ar ainda carregava o frescor da madrugada, e o sol entrava pela janela do meu quarto criando padrões dourados no chão de cerâmica vermelha. Estava sozinha em casa. Meus pais haviam saído cedo para visitar minha tia que morava na zona rural, e eu tinha aproveitado a oportunidade para fazer o teste de farmácia que havia comprado 2 dias antes, escondido na farmácia da cidade vizinha onde ninguém me conhecia. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o teste cair no chão do banheiro pequeno e simples da nossa casa. Quando as 2 linhas apareceram no visor, claras e inconfundíveis, o mundo ao meu redor pareceu parar completamente. Era como se o tempo tivesse sido suspenso para me dar alguns segundos preciosos, para processar o que aquelas 2 linhas representavam para o meu futuro. Sentei na beirada da banheira, segurando o teste com mãos que não paravam de tremer, e senti como se estivesse olhando para um mapa completamente novo da minha vida. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa emocional de negação, medo e tentativas desesperadas de esconder a realidade que crescia dentro de mim. Durante quase um mês, tentei convencer a mim mesma de que os sintomas que sentia tinham outras explicações. Os enjoos matinais eu atribuía a algo que havia comido no jantar da noite anterior. O cansaço excessivo que me fazia adormecer sentada, às mudanças do tempo ou ao estresse dos estudos finais do ensino médio. As alterações no meu corpo, sutis mas perceptíveis para quem me conhecia intimamente, eu tentava disfarçar com roupas mais largas e desculpas criativas. Mas a verdade tem uma forma persistente e inexorável de se revelar, especialmente para os olhos experientes de uma mãe que criou filhos e reconhece os sinais mais sutis de mudança. Quando minha mãe notou que eu estava recusando o café da manhã pela 3ª semana consecutiva, eu que sempre havia sido uma pessoa de bom apetite matinal, seus olhos experientes já sabiam exatamente o que estava acontecendo. Ela não disse nada imediatamente, mas eu podia sentir seu olhar estudando cada movimento meu, cada expressão, cada reação aos cheiros da cozinha. A conversa com meus pais foi um dos momentos mais aterrorizantes e dolorosos da minha vida até então. Aconteceu numa tarde de domingo, depois do almoço, quando a casa estava silenciosa, e apenas o som do relógio da sala marcava a passagem dos segundos. Sentei na sala de estar, aquela mesma sala onde passei toda a infância ouvindo histórias bíblicas e aprendendo sobre os valores que deveriam guiar cada decisão da minha vida. A sala era pequena, mas acolhedora, com um sofá de tecido florido que minha mãe havia bordado à mão, uma mesa de centro de madeira escura onde sempre havia uma Bíblia aberta, e nas paredes,
quadros com versículos bíblicos emoldurados caprichosamente. Era naquele ambiente sagrado da nossa casa que as decisões importantes sempre foram tomadas, onde as orações familiares aconteciam todas as noites. Meu pai, um homem alto e magro, de poucas palavras, mas expressões marcantes, estava sentado na sua poltrona favorita, aquela onde lia o jornal todas as manhãs e a Bíblia todas as noites antes de dormir. Quando comecei a falar, suas mãos grandes e calejadas pelo trabalho na oficina mecânica se fecharam lentamente, e ele não conseguia me olhar diretamente nos olhos. Era como se minha confissão fosse uma dor física que ele precisava processar lentamente. Minha mãe, sempre mais expressiva emocionalmente, alternava entre lágrimas silenciosas de decepção profunda e suspiros longos e pesados, que pareciam carregar o peso de todas as suas expectativas frustradas. Ela havia sonhado com um futuro diferente para mim: casamento depois dos estudos, uma família planejada, uma vida construída sobre bases sólidas de preparação e maturidade. Maria, disse meu pai finalmente, depois de longos minutos de silêncio pesado que pareciam horas, com a voz embargada pela emoção e pela dificuldade de encontrar as palavras certas. Você sabe que só existe uma opção moralmente aceitável. A honra da nossa família, o seu futuro, tudo depende de você fazer a coisa certa. Você deve se casar. Não houve discussão sobre outras alternativas possíveis. Para eles, criados em uma geração onde certas regras morais eram absolutas e inquestionáveis, o casamento era a única solução que poderia restaurar a dignidade da situação. A ideia de continuar os estudos, de talvez construir uma carreira antes de formar família, de esperar para ter certeza sobre o que realmente queria da vida, simplesmente não existia como possibilidade em suas mentes. Eu era uma jovem que havia cometido um erro grave aos olhos da sociedade conservadora onde vivíamos, e esse erro precisava ser corrigido da única forma que eles conheciam e consideravam moralmente aceitável. Não havia espaço para questionamentos, para análise de outras opções, para consideração dos meus próprios sentimentos e desejos. A decisão estava tomada antes mesmo que eu tivesse tempo de processar completamente o que estava acontecendo comigo. Carlos, quando soube da gravidez através de uma conversa tensa e emocionalmente carregada que tivemos na margem do pequeno rio que cortava nossa cidade, ficou em silêncio por longos minutos que pareceram uma eternidade. Caminhamos lentamente pela trilha de terra que seguia o curso d'água, ouvindo o som constante da correnteza sobre as pedras lisas, enquanto ele processava a notícia que acabara de receber. As árvores ao nosso redor, ipês amarelos que floresciam naquela época do ano, criavam uma sombra pontilhada de luz dourada que dançava no chão conforme a brisa movia os galhos. Era um cenário paradoxalmente belo para uma conversa que mudaria nossas vidas para sempre. O ar tinha o cheiro doce das flores de ipê misturado com a umidade da terra próxima ao rio. Finalmente, Carlos parou de andar, se virou para mim e segurou minhas mãos com aquela delicadeza característica que sempre me emocionava. Seus olhos castanhos estavam sérios, mas também demonstravam uma determinação que eu não esperava ver. Vamos nos casar, Maria, disse com voz firme, mas gentil. Vou cuidar de você e do nosso filho. Não tenha medo. Havia resignação em sua voz, é verdade, mas também uma determinação genuína e um senso de responsabilidade que falava mais alto que qualquer receio ou incerteza que pudesse estar sentindo. Carlos não era um homem de grandes sonhos ou ambições elevadas para além do seu trabalho e da vida simples que conhecia. Ele via a vida de forma direta e honesta. Quando se assume uma responsabilidade, especialmente uma que envolve uma criança, você a honra independentemente de como se sente pessoalmente sobre a situação. Embora nossos planos românticos não incluíssem casar tão jovens, nem formar família antes de termos tempo de nos conhecer melhor e construir uma base financeira mais sólida, ele estava genuinamente disposto a fazer o que considerava moralmente correto e emocionalmente necessário. Havia uma nobreza de caráter em Carlos que se revelou completamente naquele momento difícil. O casamento foi organizado e realizado em exatamente 2 semanas, um tempo recorde que refletia a urgência que meus pais sentiam em resolver a situação, antes que ela se tornasse ainda mais visível para toda a comunidade. Foi uma cerimônia simples, mas digna na igreja, onde eu havia sido batizada e crescido espiritualmente, com apenas as famílias mais próximas presentes como testemunhas. Eu usava o vestido branco da minha prima Sandra, que havia se casado 2 anos antes, e generosamente emprestou a peça para a ocasião.
O vestido teve que ser ajustado às pressas pela Dona Conceição, a costureira mais habilidosa da cidade, que trabalhou durante 3 noites seguidas para fazer as alterações necessárias. Era um vestido simples, mas elegante, de tecido acetinado com pequenos botões de pérola nas costas e mangas de renda delicada. Durante toda a cerimônia, enquanto repetia os votos sagrados que mudavam para sempre o curso da minha vida, senti uma mistura estranha e complexa de medo do desconhecido e esperança de que talvez aquela fosse realmente a vontade de Deus para minha vida. O padre, que me conhecia desde criança, falou sobre o sacramento do matrimônio como uma bênção divina que pode transformar qualquer circunstância em oportunidade de crescimento espiritual e amor verdadeiro. A igreja estava decorada com flores brancas que as mulheres da comunidade haviam colhido nos jardins da cidade, e o sol da tarde entrava pelas janelas coloridas, criando padrões luminosos no altar, onde Carlos e eu trocávamos votos de amor eterno. Era um momento solene e belo, apesar de todas as circunstâncias complexas que nos haviam levado até ali. Pedro nasceu quando eu tinha 20 anos, depois de uma gravidez que passou como um sonho confuso entre enjoos constantes, mudanças corporais que me assustavam e preparativos para uma maternidade para a qual não me sentia emocionalmente preparada. O parto foi longo e difícil, durando quase 20 horas que pareceram uma eternidade de dor e ansiedade. Quando finalmente segurei meu filho nos braços pela primeira vez, todas as incertezas e medos que haviam dominado meus pensamentos durante meses pareceram momentaneamente se dissipar como névoa ao sol da manhã. Aquele bebê pequeno, vermelho e frágil que chorava nos meus braços dependia completamente de mim para tudo: alimentação, proteção, carinho, educação. Era uma responsabilidade assustadora, mas também trouxe uma força que eu não sabia possuir, emergindo do mais profundo do meu ser maternal. Era como se uma nova identidade tivesse nascido junto com Pedro naquela manhã de novembro. Eu não era mais apenas Maria, a jovem sonhadora que tinha planos vagos para o futuro. Agora eu era a mãe do Pedro, e essa nova identidade se tornaria a mais importante e definidora de todas as que eu assumiria durante as próximas 2 décadas da minha vida. Carlos se mostrou um pai dedicado e carinhoso desde o primeiro dia. Ele trabalhava longas horas na marcenaria durante a semana, muitas vezes chegando em casa apenas quando o sol já estava se pondo, mas os fins de semana eram dedicados inteiramente à nossa pequena família. Construiu o berço de Pedro com suas próprias mãos, cada detalhe pensado com carinho paternal. Madeira de lei bem polida, bordas arredondadas para segurança, entalhes delicados que mostravam sua habilidade artesanal. Ver a ternura nos olhos daquele homem forte e trabalhador quando segurava nosso filho, a forma cuidadosa como trocava fraldas apesar de suas mãos grandes, como cantarolava canções de ninar com voz grave mas doce, me fazia acreditar que talvez tivéssemos realmente encontrado nosso caminho para uma felicidade genuína e duradoura, mesmo que ela fosse diferente de tudo que eu havia imaginado para minha vida. 2 anos depois, Ana chegou ao mundo como uma continuação natural da família que estávamos construindo. Ela nasceu numa manhã de primavera, com olhos grandes e curiosos que pareciam querer absorver tudo ao seu redor desde os primeiros minutos de vida. Era uma menina calma e observadora, diferente do Pedro, que havia sido um bebê mais agitado e demandante. Com 2 filhos pequenos, minha rotina diária se intensificou de forma exponencial. As madrugadas eram constantemente pontuadas por choros que ecoavam pelo corredor da nossa casa simples, mamadas que precisavam acontecer de 3 em 3 horas, trocas de fraldas que pareciam intermináveis, e a constante preocupação de atender às necessidades de 2 crianças em fases diferentes de desenvolvimento. Os dias se confundiam uns com os outros em uma sequência aparentemente infinita de cuidados, limpeza, organização, preparo de refeições, lavagem de roupas que se sujavam mais rápido do que eu conseguia lavar, e noites de sono fragmentado que me deixavam em um estado constante de exaustão física e mental. Desde o nascimento de Pedro, e ainda mais depois da chegada de Ana, minha vida se transformou completamente de forma irreversível. Abandonei qualquer vestígio dos sonhos pessoais que havia guardado cuidadosamente no coração. Estudar pedagogia na capital, talvez viajar para conhecer outras cidades e culturas, aprender a tocar piano como sempre quis desde criança, ter uma carreira própria que me desse identidade além de esposa e mãe. Esses desejos, que antes pareciam objetivos legítimos e alcançáveis, agora se transformaram em luxos impossíveis diante das necessidades imediatas e constantes da minha família. Cada manhã começava invariavelmente às 5h30,
quando o primeiro choro de um dos bebês ecoava pelo corredor e me arrancava de um sono sempre insuficiente. A rotina se estabeleceu ao longo dos meses como uma dança complexa e coreografada pela pura necessidade prática. Café da manhã para Carlos antes que ele saísse para o trabalho. Ovos fritos, pão caseiro, café forte do jeito que ele gostava. Organização da casa enquanto as crianças brincavam no cercadinho que Carlos havia construído na sala. Preparo do almoço, sempre pensando em refeições nutritivas mais simples que pudessem ser feitas rapidamente entre as demandas dos pequenos. Soneca da tarde para Pedro e Ana, momento sagrado em que eu aproveitava para colocar a roupa no varal, dobrar as roupas limpas, preparar os ingredientes para a janta e talvez, se sobrasse tempo, sentar por 5 minutos com uma xícara de chá para recuperar um pouco das energias. Quando a noite finalmente chegava e todos estavam dormindo, eu me sentava sozinha na cozinha pequena da nossa casa, tomando um chá de camomila que minha mãe havia me ensinado a fazer, sentindo o peso da exaustão em cada músculo do meu corpo, mas também uma satisfação estranha de ter cumprido mais um dia de responsabilidades maternais. Carlos era um bom marido dentro dos padrões tradicionais que ambos conhecíamos e esperávamos de um casamento. Ele trabalhava arduamente para sustentar nossa família, nunca levantava a voz conosco, ajudava com pequenas tarefas domésticas quando chegava em casa e demonstrava carinho pelos filhos de forma constante e genuína. Mas nosso relacionamento como casal se tornou gradualmente mais funcional do que romântico, baseado principalmente nas necessidades práticas do dia a dia, em vez da conexão emocional profunda que havíamos compartilhado durante o namoro. As conversas românticas da época em que nos conhecíamos foram inevitavelmente substituídas por discussões sobre o orçamento familiar cada vez mais apertado, sobre pequenos problemas na escola das crianças, sobre consertos necessários na casa que pareciam se multiplicar constantemente. À medida que Pedro e Ana cresciam, transformando-se de bebês dependentes em crianças curiosas e ativas, minha dedicação maternal se intensificava ainda mais, assumindo proporções que eu nunca havia imaginado possíveis. Eu participava religiosamente de todas as reuniões na escola, conhecia todos os professores pelo nome e sabia exatamente como cada um deles interagia com meus filhos. Acompanhava cada lição de casa como se fosse uma missão pessoal, cada prova como se meu próprio futuro dependesse dos resultados, cada apresentação escolar como se fosse o evento mais importante do ano. Minha agenda pessoal era inteiramente determinada e controlada pelas necessidades e atividades dos meus filhos, sem espaço para qualquer interesse ou compromisso que fosse exclusivamente meu. Se Pedro tinha treino de futebol às terças e quintas, eu estava invariavelmente lá na arquibancada improvisada do campo da cidade, torcendo e aplaudindo cada movimento, cada gol, cada tentativa. Se Ana participava da peça teatral da escola ou da apresentação de dança do Dia das Mães, eu estava sempre na primeira fila, com o coração cheio de orgulho maternal e os olhos marejados de emoção. Os anos passaram como páginas viradas rapidamente em um livro que eu estava lendo sem prestar atenção à história completa. Pedro se transformou em um menino estudioso, responsável e carinhoso, com traços do pai na determinação e algo da minha sensibilidade na forma como tratava os animais e as pessoas mais frágeis ao seu redor. Ana cresceu como uma criança naturalmente alegre, comunicativa e carinhosa, sempre pronta a ajudar nas tarefas domésticas e demonstrando desde pequena uma maturidade emocional que às vezes me surpreendia. Ver o desenvolvimento saudável e harmonioso dos meus filhos preenchia meu coração de uma satisfação profunda e genuína, uma sensação de dever cumprido, que justificava todos os sacrifícios pessoais. Mas, paralelamente a essa satisfação maternal, algo essencial dentro de mim parecia estar gradualmente adormecendo, como uma planta que vai perdendo vitalidade por falta de luz solar. Era como se a Maria dos 18 anos, aquela jovem que sonhava com estudos superiores, viagens, descobertas pessoais e uma carreira própria, tivesse sido cuidadosamente guardada em uma gaveta emocional que raramente era aberta e que a cada ano se tornava mais difícil de encontrar. Durante esses anos de dedicação integral à família, minha aparência física também mudou de forma significativa e irreversível. As madrugadas constantes com bebês doentes, as noites mal dormidas quando as crianças tinham pesadelos ou febre, deixaram marcas permanentes sob meus olhos, que nenhuma quantidade de descanso conseguia mais apagar completamente. Meu cabelo, antes sempre arrumado com cuidado e vaidade feminina, agora era preso em um rabo de cavalo prático na maior parte do tempo,
cortado curto para facilitar a manutenção durante as rotinas corridas do dia a dia. Roupas bonitas se tornaram um luxo desnecessário e impraticável. Para que se arrumar elegantemente para ficar em casa cuidando de crianças pequenas que podiam sujar qualquer roupa em questão de minutos? Eu envelhecia rapidamente, não apenas fisicamente devido ao cansaço constante e à falta de tempo para cuidados pessoais, mas também emocionalmente, como se a jovem sonhadora que eu havia sido estivesse sendo substituída por uma versão mais madura, mais responsável, mas também mais apagada de mim mesma. Quando olhava no espelho pela manhã, durante os poucos minutos disponíveis para me arrumar minimamente antes que as crianças acordassem, via uma mulher que reconhecia apenas vagamente. Era como se estivesse observando uma versão distante e modificada de mim mesma. Alguém que havia se adaptado tão completamente às necessidades dos outros que havia perdido quase completamente o contato com seus próprios desejos, sonhos e aspirações pessoais. Às vezes, durante as raras noites em que conseguia ficar acordada depois que toda a família dormia, sentada sozinha na cozinha silenciosa com uma xícara de chá esfriando entre as mãos, eu me fazia perguntas que não sabia como responder. Quem eu realmente era além de mãe do Pedro e da Ana, além de esposa do Carlos? Que sonhos ainda restavam dos que eu havia guardado no coração aos 18 anos? Seria possível recuperar alguma parte da Maria que eu havia sido antes de me tornar inteiramente dedicada à vida dos outros? Mas essas reflexões eram rapidamente interrompidas pelo cansaço extremo ou pelo choro de uma das crianças, e eu voltava automaticamente para a rotina que havia se tornado minha vida completa. Não havia tempo ou energia para questionar profundamente o rumo que minha existência havia tomado. Havia apenas a necessidade constante de cuidar, proteger, alimentar, educar, amar incondicionalmente as pessoas que dependiam de mim. Minha vida social durante esses anos se resumia a breves conversas com outras mães na porta da escola durante a entrada e saída das crianças, e encontros ocasionais com vizinhas no mercado ou na farmácia, sempre correndo entre uma tarefa e outra da rotina doméstica. Eram interações necessariamente superficiais, centradas invariavelmente nos filhos, nos maridos, nas responsabilidades domésticas que todas compartilhávamos. Raramente falávamos sobre nossos próprios sonhos, sentimentos pessoais ou aspirações que fossem além do bem-estar das nossas famílias. Era como se tivéssemos um acordo tácito e silencioso de que essas coisas íntimas e individuais pertenciam ao passado, a uma versão de nós mesmas que não existia mais e que seria impraticável ou até egoísta tentar recuperar. À medida que Pedro se aproximava dos 18 anos, transformando-se gradualmente de menino em jovem adulto com opiniões próprias e planos para o futuro, comecei a sentir uma ansiedade estranha e complexa que não conseguia definir claramente. Parte de mim estava genuinamente orgulhosa de vê-lo se tornar um jovem independente, determinado e responsável, com valores sólidos e objetivos claros para sua vida adulta. Ele havia sido aceito para estudar engenharia em Portugal, uma oportunidade extraordinária que representava tudo que eu jamais poderia ter proporcionado a ele sozinha: educação de qualidade, experiência internacional, possibilidades profissionais que simplesmente não existiam na nossa pequena cidade. Era a realização de sonhos que eu própria havia tido e nunca conseguira alcançar. Mas outra parte de mim, mais profunda e menos racional, se sentia aterrorizada com a perspectiva da casa vazia, do silêncio que viria quando meu filho mais velho partisse para construir sua própria vida longe de casa. Durante 20 anos, minha identidade havia sido construída inteiramente ao redor de ser mãe presente, dedicada, sempre disponível. O que restaria de mim quando essa função não fosse mais necessária da mesma forma? A despedida de Pedro no aeroporto foi um dos momentos mais dolorosos e contraditórios da minha vida até então. Ver meu filho mais velho embarcando para Portugal, carregando seus sonhos e ambições em 2 malas simples mas cheias de esperança, me encheu simultaneamente de orgulho maternal profundo e de um vazio que eu não sabia como preencher. O aeroporto da capital estava movimentado naquela manhã de fevereiro. Famílias se despedindo, executivos correndo com suas pastas, turistas animados com suas viagens. Mas para mim, o mundo se reduzia àquele momento em que meu filho me abraçava pela última vez, antes de partir para uma jornada que eu sabia que o transformaria para sempre. Suas mãos, antes pequenas e dependentes das minhas, agora eram fortes e capazes, prontas para construir seu próprio futuro. Mãe, a senhora foi a melhor mãe que eu poderia ter tido,
disse Pedro no meu ouvido durante aquele abraço que eu queria que durasse uma eternidade. Tudo o que sou hoje, devo à sua dedicação. Suas palavras eram um bálsamo para meu coração maternal, mas também despertavam uma pergunta dolorosa. Se ele não precisava mais de mim da mesma forma, quem eu seria agora? Na volta para casa, dirigindo pelas estradas conhecidas que levavam de volta à nossa cidade, a realidade da mudança se tornou palpável. A cozinha parecia maior sem o apetite voraz de Pedro. O corredor ecoava de forma diferente sem seus passos apressados para o colégio. O silêncio tinha uma qualidade nova, mais pesada, mais definitiva. Carlos tentou me consolar durante as primeiras semanas, lembrando carinhosamente que ainda tínhamos Ana conosco, que a casa não estava completamente vazia. Mas eu sabia, com a intuição profunda que só uma mãe possui, que Ana também eventualmente seguiria seu próprio caminho. Ela estava no último ano do ensino médio. Falava cada vez mais sobre universidades, sobre cidades grandes, sobre oportunidades que nossa pequena cidade não poderia oferecer. Ana partiu 2 anos depois, escolhendo estudar psicologia em São Paulo. A despedida foi igualmente difícil, mas desta vez eu estava mais preparada emocionalmente para a realidade do ninho vazio. Ou pelo menos pensava que estava. A verdade dolorosa é que nada realmente nos prepara para o silêncio ensurdecedor de uma casa que durante mais de 2 décadas foi preenchida por vozes alegres, discussões sobre lição de casa, risos durante os programas de TV e toda a vida vibrante que as crianças trazem para um lar. Com os filhos longe seguindo seus próprios destinos, Carlos e eu nos encontramos sozinhos pela primeira vez em mais de 20 anos de casamento. Foi então que descobrimos algo perturbador e revelador. Tínhamos muito pouco em comum além da família que havíamos criado e educado juntos. Nossa conexão havia se tornado quase exclusivamente funcional, baseada nas responsabilidades compartilhadas de criar os filhos. Nossas conversas se limitavam cada vez mais a assuntos práticos e superficiais. Contas para pagar no final do mês, pequenos consertos necessários na casa que envelhecia junto conosco, notícias do trabalho dele na marcenaria, comentários sobre o tempo ou sobre programas de televisão que assistíamos juntos, mas sem real interesse compartilhado. Os longos silêncios durante as refeições, que antes eram preenchidos naturalmente pelas conversas animadas das crianças sobre escola, amigos e planos, agora se tornaram constrangedores e reveladores. Era como se tivéssemos perdido a capacidade de nos conectar como indivíduos, como se nossa identidade como casal tivesse sido completamente absorvida pela identidade de pais. Durante esses meses de redescoberta desconfortável da vida a 2, eu me via diante de um espelho emocional implacável, que refletia uma verdade dolorosa e inescapável. Havia passado tanto tempo, tanta energia vital, tanto amor e dedicação, cuidando meticulosamente da vida de todos os outros ao meu redor, que havia me esquecido completamente de quem eu realmente era como pessoa individual. Não sabia mais quais eram meus gostos pessoais genuínos, que tipo de música realmente me emocionava, que livros eu gostaria de ler se tivesse tempo e liberdade para escolher, que lugares eu sonhava conhecer, que atividades me dariam prazer pessoal. Tinha 42 anos de idade e sentia como se estivesse conhecendo uma completa estranha quando tentava pensar em mim mesma, como um indivíduo separado dos papéis de mãe e esposa que havia desempenhado por tanto tempo. Era como se a Maria jovem dos 18 anos, aquela que tinha sonhos próprios e planos pessoais, tivesse sido cuidadosamente enterrada sob camadas e camadas de responsabilidades, sacrifícios e dedicação aos outros. E agora, quando finalmente tinha tempo e espaço para pensar em mim mesma, descobria que não sabia mais quem era essa pessoa que havia ficado escondida por tanto tempo. As noites se tornaram especialmente difíceis durante esse período de transição. Deitada na cama ao lado de Carlos, que dormia profundamente depois de mais um dia de trabalho físico pesado, eu ficava acordada olhando para o teto, fazendo perguntas para as quais não tinha respostas. Valeu a pena sacrificar todos os meus sonhos pessoais? Seria possível, aos 42 anos, recomeçar alguma parte da vida que havia deixado para trás? Havia ainda tempo para descobrir quem eu poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes? Essas reflexões noturnas eram simultaneamente libertadoras e aterrorizantes. Libertadoras porque finalmente me permitia questionar e examinar uma vida que havia vivido no automático por tanto tempo. Aterrorizantes porque as respostas que encontrava revelavam um vazio existencial que eu não sabia como preencher.
Era durante essa fase delicada e vulnerável de questionamentos profundos sobre minha identidade e propósito de vida, quando eu me sentia como uma pessoa perdida em território desconhecido, que a vida preparava para mim uma reviravolta devastadora que mudaria tudo para sempre. O que parecia ser o início de uma nova fase de redescoberta pessoal e talvez crescimento individual estava prestes a se transformar na experiência mais dolorosa e transformadora da minha existência. Mas eu ainda não sabia que às vezes é necessário descer ao vale mais profundo da dor e da perda total para que Deus possa nos mostrar o caminho verdadeiro para o topo da montanha da realização espiritual. O vazio que eu sentia, mesmo tendo uma família linda e um casamento estável, era na verdade a forma de Deus me preparar para algo muito maior do que eu poderia imaginar. Aquele espaço doloroso no meu coração não estava destinado a ser preenchido por realizações humanas ou sonhos pessoais. Estava sendo preparado para receber o único amor que realmente satisfaz e transforma, o amor incondicional de Jesus Cristo. Mas essa revelação ainda estava por vir, escondida do outro lado da tempestade mais devastadora que eu enfrentaria em toda a minha vida. Se você pensou que minha história de questionamentos e redescoberta pessoal seria um processo gradual e controlado, prepare-se para descobrir como Deus às vezes permite que nossa vida seja completamente despedaçada para depois nos reconstruir de uma forma mais forte e verdadeira. O que vou contar agora é sobre o momento em que tudo que eu conhecia como estabilidade e segurança foi arrancado de mim em questão de segundos, deixando-me face a face com um vazio tão profundo que apenas o amor de Jesus poderia preenchê-lo. A vida tinha começado a encontrar um novo ritmo após a partida dos filhos. Carlos e eu estávamos lentamente aprendendo a ser um casal novamente. Redescobrir conversas que iam além das necessidades práticas do dia a dia. Eu havia começado a considerar a possibilidade de talvez voltar a estudar, quem sabe fazer um curso de artesanato que sempre me interessou, ou até mesmo ajudar mais ativamente na igreja onde cresci. Pequenos passos em direção a uma identidade própria que eu havia enterrado por tanto tempo. Era uma quinta-feira comum de junho. O céu estava limpo e o ar tinha aquele frescor característico do inverno no interior. Carlos saiu para o trabalho como sempre, às 7 da manhã, depois de tomar seu café preto e me dar um beijo rápido na testa. Até logo, Maria. Hoje vou trabalhar até mais tarde. Tenho que terminar aquela estante para a dona Carmen. Foram as últimas palavras que ouvi da voz que havia me acompanhado por mais de 20 anos. Passei o dia organizando a casa, preparando uma sopa de mandioquinha que Carlos adorava para o jantar, assistindo um programa de culinária na televisão. Era uma rotina tranquila, quase meditativa, que eu havia aprendido a apreciar depois de décadas de correria com crianças pequenas. Por volta das 5 da tarde, comecei a preparar a mesa, colocando os pratos que ganhamos de casamento e que ainda usávamos religiosamente todos os dias. Às 6:30, estranhei Carlos não ter chegado. Ele era um homem de horários precisos. Mesmo quando trabalhava até mais tarde, sempre ligava para avisar. Às 7, comecei a sentir uma ansiedade pequena, daquelas que toda esposa conhece quando algo foge da rotina estabelecida. Às 7:30, a sopa já havia esfriado, e eu caminhava nervosamente pela sala, olhando pela janela na esperança de ver a silhueta familiar caminhando pela rua. O telefone tocou às 8:15 da noite. O som estridente cortou o silêncio da casa como uma lâmina afiada. Quando atendi, uma voz masculina e oficial do outro lado da linha pronunciou palavras que transformaram minha realidade em questão de segundos. Senhora Maria, aqui é o sargento José da Polícia Militar. A senhora é a esposa de Carlos Henrique da Silva? Meu coração começou a bater tão forte que eu podia ouvir o som pulsando nos meus ouvidos. Sim, sou eu. O que aconteceu? A pergunta saiu da minha boca, mas uma parte de mim já sabia que a resposta mudaria tudo para sempre. Senhora, lamento muito informar, mas seu esposo sofreu um acidente de trânsito fatal na rodovia que liga nossa cidade à capital. Um caminhão perdeu o freio e atingiu o carro dele de frente. A jornada terrena dele terminou no local do acidente, sem sofrimento. As palavras pareciam estar vindo de muito longe, como se eu estivesse ouvindo através de um túnel longo e escuro. Minha mente se recusava a processar o significado daquelas frases. Carlos? Meu Carlos? O homem que havia saído de casa há poucas horas falando sobre terminar uma estante? Como era possível que ele não voltaria mais para casa, nunca mais? O telefone escorregou da minha mão e caiu no chão com um barulho surdo. Fiquei parada no meio da sala, olhando para a mesa posta, para a sopa que havia preparado com carinho,
para a poltrona onde Carlos sempre se sentava para ler o jornal após o jantar. Tudo estava exatamente como ele havia deixado, mas ele nunca mais estaria ali para dar vida àqueles objetos familiares. O que se seguiu foi um borrão confuso de procedimentos burocráticos, decisões práticas que eu não me sentia capaz de tomar, e pessoas me oferecendo condolências que eu ouvia sem realmente escutar. O funeral foi organizado em 2 dias, um período que passou como um sonho ruim do qual eu esperava acordar a qualquer momento. Pedro conseguiu voltar de Portugal para alguns dias, seu rosto jovem marcado por uma tristeza profunda que eu nunca havia visto antes. Ana voltou de São Paulo, e pela primeira vez em meses, meus 2 filhos estavam novamente sob o mesmo teto. Mas as circunstâncias faziam com que essa reunião fosse amarga em vez de doce. Durante o velório, dezenas de pessoas passaram pelo caixão para se despedir de Carlos. Colegas da marcenaria, vizinhos, pessoas da igreja, clientes para quem ele havia feito móveis ao longo dos anos. Cada um tinha uma história para contar sobre sua bondade, sua honestidade, seu trabalho caprichoso. Eu ouvia essas homenagens como se estivessem falando de um estranho, minha mente ainda incapaz de aceitar que aquele homem que havia compartilhado minha vida por mais de 2 décadas realmente havia partido. A igreja estava lotada no dia do funeral. Carlos era querido na comunidade, respeitado por sua índole trabalhadora e sua dedicação à família. O padre falou sobre a vida eterna, sobre como Deus chama seus filhos de volta para casa quando sua missão na terra está completa. Mas suas palavras, embora bem intencionadas, não conseguiam penetrar a névoa de incredulidade e dor que havia se instalado ao meu redor. Quando Pedro e Ana finalmente partiram novamente, ele de volta a Portugal, ela para São Paulo, suas próprias vidas e responsabilidades os chamando de volta à realidade, eu me vi pela primeira vez na vida adulta completamente sozinha. Não era apenas a solidão de ter a casa vazia quando os filhos crescem e seguem seus caminhos. Era a solidão absoluta de não ter mais ninguém que dividisse comigo a responsabilidade de existir, de tomar decisões, de dar significado aos dias. A solidão que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que eu havia experimentado antes. Era um silêncio ensurdecedor que ecoava por cada cômodo da casa. A mesa da cozinha, onde durante anos havia colocado 3 pratos, o meu, o de Carlos e de quem estivesse em casa entre os filhos, agora só precisava de um. O silêncio da manhã, sem o som do chuveiro ligado, sem o barulho da gaveta se abrindo para pegar uma camisa limpa, sem o até logo murmurado antes da porta se fechar. As refeições se tornaram um desafio emocional e prático. Para quem cozinhar? Por que se dar ao trabalho de preparar uma refeição elaborada para comer sozinha? Gradualmente, comecei a viver de sanduíches simples, frutas, qualquer coisa que não exigisse o ritual completo de cozinhar que sempre havia sido uma expressão de amor pela minha família. As manhãs perderam completamente seu propósito. Durante décadas, eu acordava com objetivos claros: preparar café da manhã, organizar a casa, cuidar das necessidades dos filhos, receber Carlos quando voltasse do trabalho. Agora, quando abria os olhos pela manhã, enfrentava um dia vazio, sem ninguém dependendo de mim, sem ninguém para cuidar, sem nenhuma responsabilidade que me forçasse a sair da cama. Descobri algo perturbador sobre mim mesma. Eu não sabia como existir sem cuidar de outras pessoas. Minha identidade havia sido construída tão completamente ao redor de ser útil, necessária, indispensável para minha família, que sem esses papéis eu simplesmente não sabia quem era ou para que servia minha existência. As semanas passaram lentamente, cada uma mais difícil que a anterior. Tentei manter alguma rotina, despertar esperança em pequenas atividades, talvez reorganizar o guarda-roupa, limpar gavetas que há anos precisavam de atenção, telefonar para velhas amigas. Mas tudo parecia sem sentido, como se eu estivesse representando o papel de uma pessoa viva quando por dentro me sentia completamente morta. A depressão se instalou gradualmente, como uma névoa espessa que vai engolindo a paisagem aos poucos, até que você percebe que não consegue mais ver o sol. Primeiro, eram apenas dias ruins, onde levantar da cama parecia mais desafiador que o usual, onde as atividades simples do dia a dia exigiam um esforço hercúleo que eu não conseguia explicar. Depois, esses dias ruins se transformaram em semanas onde eu mal conseguia manter as atividades básicas de higiene pessoal e alimentação adequada. A casa, antes impecavelmente organizada e limpa, começou a refletir meu estado interno de caos e abandono. Roupas se acumulavam nas cadeiras,
A louça ficava na pia por dias. As cortinas permaneciam fechadas para bloquear a luz do sol, que havia se tornado insuportavelmente alegre para meus olhos tristes. Gradualmente, parei de atender o telefone. As ligações dos filhos, que no início eram frequentes e preocupadas, se tornaram menos regulares, não por falta de amor, mas porque suas próprias vidas os consumiam com trabalho, estudos, relacionamentos, todas as responsabilidades normais de jovens adultos construindo seus futuros. Quando Pedro ligava de Portugal aos domingos, eu sempre dizia que estava bem, que estava me adaptando, que não queria ser um fardo para ele em um momento tão importante de sua formação. Quando Ana telefonava durante a semana, eu inventava atividades imaginárias. Hoje fui ao mercado. Ontem organizei o armário da sala. Para evitar que ela se preocupasse e se sentisse obrigada a abandonar seus estudos para cuidar de mim. A verdade era muito mais sombria. Muitos dias eu não saía de casa. Primeiro, evitei lugares onde poderia encontrar conhecidos que fariam perguntas sobre como eu estava lidando com a viuvez, que ofereceriam condolências bem intencionadas, mas dolorosas, que me lembrariam constantemente da minha nova condição de mulher sozinha. Depois, mesmo as idas necessárias ao mercado se tornaram desafiadoras. O simples ato de me arrumar, escolher roupas, pentear o cabelo, parecia exigir uma energia que eu simplesmente não possuía mais. Eventualmente, comecei a depender de entregas, pedindo mantimentos por telefone e evitando qualquer contato social desnecessário. O isolamento se tornou um ciclo vicioso que se aprofundava a cada semana que passava. Quanto mais tempo eu ficava sozinha, mais difícil se tornava a perspectiva de interagir com outras pessoas. Quanto menos eu saía de casa, menos vontade tinha de sair. A casa se tornou simultaneamente meu refúgio e minha prisão. As noites eram os momentos mais desafiadores. Durante o dia, pelo menos havia a distração da televisão, das tarefas domésticas mínimas que eu ainda conseguia realizar, do movimento limitado pela casa. Mas quando a noite chegava, o silêncio se tornava opressivo e as reflexões inevitáveis. Ficava acordada até muito tarde, às vezes até o amanhecer, repassando memórias de toda a minha vida, questionando cada escolha que havia feito, cada oportunidade que havia perdido. Me lembrava dos sonhos que tinha aos 18 anos, estudar, viajar, ter uma carreira própria, e sentia um vazio profundo ao perceber que nunca sequer havia tentado realizá-los. Questionava se Carlos realmente me havia amado como pessoa, ou se apenas havia apreciado os serviços que eu prestava. Casa organizada, refeições prontas, filhos bem cuidados. Será que ele alguma vez se interessou por meus sonhos pessoais, meus medos, meus desejos que não estavam relacionados com a família? Ou eu havia sido apenas uma funcionária eficiente do lar que ele considerava uma boa esposa? Questionava também se meus filhos realmente precisavam de mim, ou se apenas haviam se acostumado com minha dedicação constante. Agora que estavam construindo suas próprias vidas, será que pensavam em mim além das ligações de cortesia? Será que eu havia sido uma mãe genuinamente importante, ou apenas uma cuidadora competente que eles eventualmente superariam completamente? Essas reflexões noturnas eram simultaneamente libertadoras e destrutivas. Libertadoras porque finalmente me permitia examinar aspectos da minha vida que havia evitado questionar durante décadas. Destrutivas porque as conclusões que alcançava pintavam um quadro devastador de uma vida desperdiçada, de potencial nunca realizado, de uma pessoa que havia existido apenas para servir aos outros, sem nunca descobrir quem realmente era. A casa física ao meu redor começou a refletir cada vez mais claramente meu estado emocional interno. O quarto que Carlos e eu havíamos compartilhado se tornou insuportável, suas roupas ainda no guarda-roupa, o cheiro de sua colônia ainda impregnado no travesseiro, a depressão na cama onde ele costumava dormir. Comecei a dormir no sofá da sala, incapaz de enfrentar aquele espaço carregado de memórias. A cozinha, que antes era o coração vibrante da casa onde eu preparava refeições com amor e recebia a família, se tornou um espaço estéril e frio que eu usava minimamente. O jardim que antes cuidava com carinho, as rosas que minha mãe me havia ensinado a cultivar, a horta pequena onde plantava temperos frescos, agora estava abandonado, com plantas morrendo por falta de água e atenção. Cômodos inteiros da casa permaneciam fechados. O quarto que havia sido de Pedro, ainda decorado com pôsteres de seus times de futebol favoritos. O quarto de Ana, com as bonecas que ela havia colecionado durante a infância cuidadosamente arrumadas nas prateleiras.
a sala de jantar onde celebrávamos aniversários e feriados importantes. Era como se eu estivesse vivendo em um museu de uma vida que não existia mais. Minha rotina se reduziu ao mínimo absoluto necessário para manter a vida biológica funcionando. Acordava tarde, frequentemente depois do meio-dia. Não por descanso, mas por falta de razão para levantar mais cedo. Tomava um café simples, às vezes apenas uma torrada ou uma fruta. Passava o dia alternando entre o sofá e a cama, assistindo televisão sem realmente prestar atenção, dormindo em intervalos irregulares que fragmentavam ainda mais meu senso de tempo e propósito. Foi durante essa fase mais profunda de isolamento e depressão que minha irmã Lúcia começou a se preocupar seriamente comigo. Durante anos, ela havia tentado manter contato regular, mas eu sempre parecia ocupada demais com as responsabilidades familiares para conversas longas ou visitas prolongadas. Agora, quando ela ligava, algo na minha voz a alarmava profundamente. Lúcia sempre havia sido a irmã mais religiosa da família, aquela que encontrou na fé uma fonte constante de força durante suas próprias dificuldades. Ela havia passado por um divórcio doloroso alguns anos antes. Havia criado 2 filhos sozinha, e sempre atribuía sua capacidade de superar adversidades à sua relação pessoal com Jesus Cristo. Quando Lúcia decidiu me visitar pessoalmente, ela ficou visivelmente chocada com o que encontrou. A irmã que sempre havia sido a imagem da organização perfeita e da dedicação familiar incansável agora parecia uma sombra de si mesma. Eu não havia me arrumado adequadamente em dias. A casa estava em um estado de abandono que ela jamais havia visto, e havia uma atmosfera pesada de tristeza e desespero, que era palpável assim que se entrava na porta. "Maria, minha irmã", disse ela com lágrimas nos olhos, me abraçando com força. "O que aconteceu com você? Sei que a perda do Carlos foi devastadora, mas você está se perdendo completamente. Isso não é o que ele iria querer para você." Foi durante essa conversa emocional que Lúcia percebeu algo que eu mesma ainda não havia compreendido completamente. Eu não estava apenas de luto pela perda do marido. Estava lamentando uma vida inteira que havia passado sem me conhecer verdadeiramente, sem descobrir meus próprios sonhos, sem desenvolver uma identidade que fosse independente das necessidades de outras pessoas. "Maria", disse Lúcia segurando minhas mãos, "você nunca aprendeu a existir como Maria. Você sempre foi a mãe do Pedro, a esposa do Carlos, a filha dos nossos pais." Mas quem é Maria? O que Maria quer da vida? O que faz Maria feliz? Suas perguntas, embora feitas com amor e preocupação genuína, me atingiram como socos no estômago. Eu não sabia responder nenhuma delas. Aos 42 anos de idade, depois de mais de 2 décadas de vida adulta, eu não fazia a menor ideia de quem era como pessoa individual, separada dos papéis que havia desempenhado para outros. Foi então que Lúcia, com a delicadeza de quem conhece o poder transformador da fé, começou a sugerir que eu a acompanhasse à igreja. "Maria, eu sei que você sempre foi religiosa. Crescemos na mesma família cristã. Mas talvez seja a hora de buscar uma relação pessoal com Jesus, não apenas a religião que aprendemos como tradição familiar." Minha resistência inicial foi imediata e forte. Como a religião poderia ajudar com um vazio existencial tão profundo? Como a fé poderia responder a perguntas sobre identidade pessoal e propósito de vida que nem eu mesma conseguia formular claramente? Eu sentia que havia perdido não apenas o marido, mas também a mim mesma, e duvidava profundamente que qualquer coisa pudesse preencher um buraco emocional tão imenso. "Lúcia, eu não sei se tenho fé suficiente para isso", respondi com uma honestidade dura. Eu orei tanto para que Carlos voltasse seguro para casa naquela noite. Pedi tanto a Deus para me ajudar a encontrar um sentido para continuar vivendo. Mas o silêncio tem sido ensurdecedor. Talvez Deus tenha pessoas mais importantes para cuidar. Mas Lúcia, com a persistência amorosa de uma irmã que não desiste de quem ama, continuou oferecendo sua presença e sua fé como pontes possíveis para um futuro diferente. "Maria, talvez o silêncio que você está sentindo seja, na verdade, Deus preparando seu coração para algo completamente novo. Às vezes precisamos perder tudo o que achávamos que éramos para descobrir quem Ele sempre quis que fôssemos." As tentativas de Lúcia se tornaram mais frequentes e carinhosas à medida que ela percebia que eu estava me deteriorando, não apenas emocionalmente, mas também fisicamente. Ela não ameaçava nem pressionava, mas oferecia consistentemente sua presença, sua fé e a possibilidade de buscar ajuda espiritual para uma dor que parecia não ter cura.
Durante esse período de luto profundo e questionamento existencial, eu comecei a perceber algo que me assustava ainda mais que a solidão. Eu estava gradualmente perdendo a vontade de continuar vivendo. Não eram pensamentos ativos de desistir da vida, mas uma apatia crescente em relação a qualquer coisa que o futuro pudesse oferecer. Acordava pela manhã não com esperança, ou mesmo curiosidade sobre o que o dia poderia trazer, mas com uma resignação pesada em relação a mais 24 horas que precisavam ser de alguma forma atravessadas. Era como se eu estivesse existindo no automático, meu corpo funcionando por hábito, enquanto minha alma havia se retirado completamente da participação ativa na vida. Foi nesse estado de desespero silencioso e esvaziamento completo que, finalmente, depois de meses de resistência, eu cedi aos convites persistentes, mas amorosos de Lúcia. Não foi esperança que me motivou a aceitar acompanhá-la à igreja. Foi simplesmente a exaustão de resistir, combinada com um reconhecimento relutante de que eu precisava de alguma mudança radical em minha vida, mesmo que não soubesse exatamente que mudança seria essa. Mas eu não fazia ideia de que estava prestes a encontrar não apenas uma resposta para minha dor, mas uma transformação completa que me mostraria quem eu realmente era destinada a ser. O vazio devastador que sentia não era o fim da minha história. Era Deus preparando espaço no meu coração para algo infinitamente maior e mais satisfatório do que tudo que eu havia conhecido até então. O que vou contar agora mudou não apenas minha vida, mas me mostrou quem eu realmente era destinada a ser desde o início. Se você está assistindo esta história sentindo que sua própria vida não tem mais sentido, que o vazio dentro do seu peito parece impossível de preencher, prepare seu coração. Porque o que aconteceu comigo naquela manhã de domingo pode acontecer com qualquer pessoa que esteja disposta a entregar sua dor nas mãos de Jesus Cristo. Após meses de resistência silenciosa aos convites carinhosos, mas persistentes de Lúcia, finalmente cedi e aceitei acompanhá-la a um culto na igreja que ela frequentava. A decisão não veio de esperança ou curiosidade espiritual. Veio da exaustão completa de resistir e de um reconhecimento doloroso de que eu precisava de alguma mudança radical em minha vida estagnada, mesmo que não soubesse exatamente que mudança seria essa. Era um domingo ensolarado de setembro, o tipo de manhã que normalmente me deixaria ainda mais deprimida pela contradição entre a alegria da natureza e a escuridão que habitava meu coração. Lúcia chegou à minha casa às 9 da manhã, encontrando-me ainda de camisola, sem ânimo para me arrumar ou participar de qualquer atividade que exigisse interação social. Maria, você não precisa se preocupar em estar perfeita, disse ela com aquela gentileza que eu havia aprendido a associar com sua fé genuína. Jesus nos aceita exatamente como estamos, mas vamos pelo menos escovar o cabelo e colocar uma roupa limpa. Você vai se sentir melhor. Relutantemente, tomei um banho rápido e vesti um vestido simples que não usava há meses. Olhando no espelho, vi uma mulher que mal reconhecia, magra demais, com olheiras profundas, uma expressão de tristeza que parecia ter se tornado permanente. Mas havia algo diferente naquela manhã, uma pequena centelha de curiosidade que eu não conseguia explicar. A igreja ficava a apenas 10 minutos de casa, em uma rua que eu conhecia desde criança. Era um edifício simples, mas acolhedor, com paredes brancas e janelas grandes que deixavam entrar muita luz natural. Quando chegamos, havia pessoas de todas as idades se cumprimentando na porta. Famílias com crianças pequenas, jovens casais, idosos de cabelos brancos, pessoas sozinhas como eu. Na primeira vez que entrei naquele santuário, senti-me completamente deslocada e desconfortável. O ambiente era genuinamente caloroso e acolhedor, com pessoas sorrindo e me cumprimentando com sinceridade, mas eu me sentia como uma intrusa em um mundo que não conhecia. Uma pessoa quebrada invadindo um espaço de pessoas inteiras e felizes. Lúcia me guiou até um banco no meio da igreja, não muito na frente para evitar que eu me sentisse exposta, mas também não no fundo onde eu pudesse facilmente escapar, se o desconforto se tornasse insuportável. Sentei-me rigidamente, observando as pessoas ao meu redor, suas expressões serenas, a forma como cantavam os hinos com verdadeira alegria, como pareciam genuinamente felizes de estar ali. Durante a primeira parte do culto, enquanto a congregação cantava hinos de louvor que eu reconhecia vagamente da minha infância, minha mente estava completamente desconectada. Ouvia as palavras sobre amor de Deus, sobre esperança e renovação, mas elas pareciam dirigidas a outras pessoas, pessoas que ainda tinham fé suficiente para acreditar que suas vidas poderiam ser diferentes.
Eu estava perdida em meus próprios pensamentos sombrios, sobre como me sentia falsa estando ali, sobre como Deus certamente tinha pessoas mais importantes para cuidar, sobre como eu provavelmente estava desperdiçando o tempo de Lúcia com uma causa perdida, quando o pastor se levantou para pregar. Pastor Marcos era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos gentis que pareciam enxergar diretamente na alma das pessoas. Quando começou a falar, havia uma autoridade quieta em sua voz, mas também uma ternura que me fez prestar atenção pela primeira vez desde que entramos na igreja. Hoje quero falar com aqueles que estão cansados, começou ele, e imediatamente senti como se estivesse falando diretamente comigo. Quero falar com aqueles que carregaram o peso do mundo nos ombros por tanto tempo que esqueceram como é respirar livremente. Quero falar com aqueles que perderam não apenas pessoas amadas, mas perderam a si mesmos no processo. As palavras penetraram a barreira emocional que eu havia construído ao meu redor, como flechas certeiras atingindo o alvo. Pela primeira vez em meses, senti que alguém estava descrevendo exatamente o que eu estava vivendo, que não estava sozinha naquela dor inexplicável e sufocante. Pastor Marcos falou sobre mulheres que haviam dedicado suas vidas inteiras ao cuidado de outros, que haviam se perdido completamente nos papéis que desempenhavam, que acordavam um dia descobrindo que não sabiam mais quem eram, além de mães, esposas, cuidadoras. Falou sobre o vazio que vem quando nossa identidade está baseada apenas no que fazemos para outros, em vez de estar baseada em quem somos para Deus. Há pessoas aqui hoje, continuou ele, caminhando lentamente pelo púlpito, que estão vivendo, mas não estão realmente vivas. Estão respirando, mas não estão experimentando a vida abundante que Jesus veio oferecer. Estão funcionando no automático, mas perderam completamente o contato com seus próprios corações, com seus próprios sonhos, com o propósito único e especial que Deus tem para suas vidas. Cada palavra era como um espelho sendo colocado diante da minha alma. Reconheci-me completamente naquela descrição. Uma pessoa que havia passado décadas funcionando perfeitamente nos papéis que outros esperavam dela, mas que havia perdido totalmente o contato com quem realmente era como indivíduo criado à imagem de Deus. Então, o pastor abriu sua Bíblia e leu uma passagem que mudaria minha vida para sempre. Com voz clara e cheia de compaixão, ele citou as palavras de Jesus registradas em Mateus 11:28-30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. As palavras, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ressoaram no meu peito como um eco que não conseguia parar. Era exatamente isso que eu era. Cansada. Profundamente. Imensamente. Eternamente cansada. Cansada de carregar o peso de ser responsável pela felicidade de todos ao meu redor. Cansada de tentar ser forte, quando me sentia completamente despedaçada por dentro. Cansada de fingir que estava bem quando minha alma gritava de dor e vazio. Jesus não está fazendo uma oferta condicional aqui, explicou o pastor Marcos, sua voz se tornando ainda mais gentil. Ele não está dizendo, venham a mim depois que se arrumarem, depois que se sentirem dignos, depois que resolverem todos os seus problemas. Ele está dizendo, venham exatamente como estão, cansados, quebrados, sobrecarregados, perdidos. Venham e eu darei descanso para suas almas. Foi naquele momento exato que algo dentro do meu peito começou a se quebrar. Não era uma quebra destrutiva, mas sim como uma barragem que finalmente cede depois de suportar pressão demais por tempo demais. Todas as emoções que eu havia reprimido, toda a dor que havia tentado controlar, todo o vazio que havia tentado ignorar, começaram a fluir como uma torrente impossível de conter. As lágrimas começaram devagar, apenas algumas gotas que eu tentei discretamente secar com as costas da mão. Mas elas continuaram vindo, cada vez mais intensas, até se tornarem um choro profundo e liberador que vinha de um lugar dentro de mim que eu nem sabia que existia. Não era apenas luto pela perda de Carlos, embora essa dor estivesse incluída. Não era apenas tristeza pela solidão que estava vivendo, embora isso também fizesse parte. Era o luto por todos os anos em que havia me perdido de mim mesma, por todos os sonhos que havia enterrado sem sequer tentar realizá-los, por toda a vida que havia passado cuidando de outros, mas nunca permitindo que alguém, nem mesmo Deus, cuidasse verdadeiramente de mim. Lúcia, sentada ao meu lado,
começou a chorar também. Ela colocou o braço ao meu redor e sussurrou: "É isso, Maria. Deixe sair. Jesus está aqui. Ele está esperando há tanto tempo para aliviar esse peso que você tem carregado sozinha." Pastor Marcos, como se pudesse sentir o que estava acontecendo na congregação, parou sua pregação e disse: "Há alguém aqui hoje que está sentindo o toque de Jesus em seu coração neste exato momento. Alguém que finalmente entendeu que não precisa carregar suas dores sozinha, que há um Deus que conhece cada lágrima, cada noite insone, cada momento de desespero silencioso. Era como se ele estivesse falando diretamente comigo, como se Deus estivesse usando sua voz para chegar até o lugar mais profundo e quebrado da minha alma. Pela primeira vez em meses, talvez em anos, eu me senti verdadeiramente vista, verdadeiramente conhecida, verdadeiramente amada exatamente como eu era, com toda a minha bagunça emocional e confusão existencial. Naquele momento de entrega total, experimentei algo que não sentia há décadas: paz. Não era uma solução mágica para todos os meus problemas. Não era a ressurreição milagrosa de Carlos ou o retorno dos filhos para casa. Era algo muito mais profundo e transformador. Era o primeiro momento em minha vida adulta onde eu não precisava cuidar de ninguém, não precisava ser forte para ninguém, não precisava fingir que estava bem para proteger os sentimentos de outras pessoas. Pela primeira vez, alguém estava oferecendo cuidar de mim. Jesus estava estendendo suas mãos e dizendo: "Maria, você pode descansar agora. Você pode parar de carregar esse peso sozinha. Eu vou cuidar de você." Ali, naquele banco de igreja, com lágrimas correndo livremente pelo meu rosto e o coração mais aberto do que havia estado em décadas, fiz uma oração silenciosa, mas desesperadamente sincera. "Jesus, eu não sei se mereço. Eu não sei se sou boa o suficiente. Mas eu preciso de você. Eu estou perdida. Eu estou quebrada. Eu não sei mais quem sou ou para que sirvo. Se você realmente pode dar descanso para minha alma, por favor, me aceite como eu sou." Nayaim. A resposta não veio em palavras audíveis ou visões dramáticas. Veio como uma presença quente e acolhedora que começou a preencher o vazio que havia dominado meu peito por tanto tempo. Era como se uma luz suave estivesse sendo acesa em uma sala que havia permanecido no escuro por anos. Não uma luz cegante que revelasse tudo de uma vez, mas uma luz gentil que mostrava que havia um caminho para a frente, que havia esperança para um futuro que eu não conseguia ainda imaginar claramente. As semanas que se seguiram àquele domingo transformador marcaram o início de uma jornada de redescoberta que seria gradual, mas definitivamente real. Comecei a frequentar a igreja regularmente, não por obrigação ou pressão social, mas porque encontrei ali uma comunidade que me aceitava exatamente como eu era, sem expectativas ou demandas, sem a necessidade de desempenhar papéis ou cuidar de alguém para ter valor. Participei dos grupos de estudo bíblico às quartas-feiras à noite, onde mulheres de diferentes idades e backgrounds se reuniam para estudar as Escrituras e compartilhar suas jornadas de fé. Inicialmente, eu apenas ouvia, ainda insegura sobre minha capacidade de contribuir para discussões espirituais, mas gradualmente comecei a compartilhar partes da minha própria história. Descobri que muitas outras mulheres haviam passado por experiências similares: perda de identidade depois que os filhos saíram de casa, questionamentos sobre propósito de vida após décadas dedicadas exclusivamente à família, a luta para descobrir quem eram como indivíduos além dos papéis que desempenhavam para outros. A fé ofereceu uma nova perspectiva sobre toda a minha vida anterior. Comecei a ver meus anos de dedicação à família não como sacrifício desperdiçado ou tempo perdido, mas como expressão genuína de amor e como preparação para algo maior que Deus estava planejando para mim. Entendi que é possível honrar e valorizar o passado enquanto se constrói um futuro completamente diferente. Através da igreja, descobri oportunidades de trabalho voluntário que canalizavam minha experiência maternal de forma ampliada e mais significativa. Inicialmente hesitante, ofereci-me para ajudar em um projeto de reforço escolar para crianças carentes da comunidade. Minha experiência como mãe dedicada, combinada com minha natureza naturalmente cuidadosa e paciente, me tornou uma voluntária excepcional. As crianças responderam imediatamente ao meu carinho genuíno e à minha paciência infinita. Eram meninos e meninas de 6 a 12 anos, muitos vindos de famílias desestruturadas, que precisavam não apenas de ajuda com lições de casa, mas também de uma figura maternal que oferecesse estabilidade emocional e encorajamento constante. Trabalhando com essas crianças,
descobri algo extraordinário sobre mim mesma. Eu podia canalizar meu instinto maternal de forma muito mais ampla e impactante do que jamais havia imaginado. Em vez de dedicar toda a minha energia a apenas 2 filhos, agora estava oferecendo amor, apoio e oportunidades educacionais para dezenas de crianças que realmente precisavam. Cada criança que ajudei a aprender a ler, cada uma que encorajei a não desistir da escola, cada pequeno que acolhi quando chegava triste ou com fome, se tornou uma confirmação de que minha vida tinha um propósito muito maior do que eu havia compreendido anteriormente. Deus estava usando todas as habilidades maternais que eu havia desenvolvido, mas as multiplicando de forma que impactasse toda uma comunidade. O trabalho voluntário gradualmente se transformou em uma verdadeira vocação. 6 meses depois de começar como ajudante ocasional, eu estava coordenando o projeto inteiro, supervisionando outros voluntários, desenvolvendo novos programas educacionais e me tornando uma referência na comunidade para questões relacionadas à educação de crianças carentes. Pela primeira vez na vida adulta, desenvolvi uma identidade própria que ia muito além dos meus papéis familiares tradicionais. Eu era conhecida na cidade como a Maria do Projeto Educacional, alguém que fazia diferença concreta na vida das crianças mais necessitadas, alguém que oferecia esperança e oportunidades reais para famílias que antes não tinham perspectivas. Meu senso de propósito foi completamente renovado, mas agora baseado em escolhas conscientes e direcionamento divino, em vez de obrigações impostas pela sociedade ou pelas circunstâncias. Pela primeira vez, eu estava vivendo a partir de dentro para fora, expressando quem Deus havia me criado para ser, em vez de simplesmente reagir às expectativas externas. 1 ano e meio após minha conversão, quando eu tinha 44 anos e havia encontrado uma estabilidade emocional e espiritual que jamais imaginei possível, a vida me reservou uma surpresa completamente inesperada. Durante um evento especial da igreja, uma feira de artesanato para arrecadar fundos para o projeto educacional, reencontrei João, um amigo de infância por quem sempre havia nutrido sentimentos especiais. João havia sido meu colega de escola primária e, durante a adolescência, havíamos desenvolvido uma amizade especial que incluía sentimentos românticos mútuos, que nunca foram completamente expressos devido à timidez típica da idade. Quando eu conheci Carlos aos 18 anos, João estava estudando em outra cidade, e nossos caminhos se separaram naturalmente. Por uma coincidência que eu rapidamente reconheci como providência divina, João havia retornado à nossa cidade alguns meses antes, depois de encerrar um casamento de 15 anos que havia terminado de forma amigável, mas definitiva. Agora viúvo também. Sua ex-esposa havia falecido em um acidente 2 anos após o divórcio. Ele havia começado a frequentar a mesma igreja que eu, buscando reconstruir sua fé e encontrar direção para essa nova fase da vida. O reencontro foi emocionalmente impactante para ambos. João, agora um homem maduro de 46 anos, ainda mantinha os olhos gentis e o sorriso caloroso que eu recordava da adolescência, mas havia adquirido uma profundidade e sabedoria que vinha das experiências da vida adulta. Quando nos vimos, foi como se o tempo tivesse parado e depois começado a correr de forma diferente. Maria, disse ele segurando minhas mãos durante aquela primeira conversa longa na feira da igreja. Eu sempre me lembrei de você ao longo de todos esses anos. Sempre me perguntei que rumo sua vida havia tomado, se você era feliz, se havia realizado seus sonhos. O que começou como uma amizade renovada gradualmente se desenvolveu em algo muito mais profundo e significativo. Nosso relacionamento cresceu lentamente, construído sobre bases sólidas de fé compartilhada, experiências de vida similares e um entendimento mútuo sobre a importância de manter individualidade dentro de um relacionamento comprometido. O namoro entre João e eu foi completamente diferente de qualquer relacionamento que eu havia experimentado anteriormente. Pela primeira vez em minha vida, estava entrando em uma relação como uma pessoa completa e integrada, com minha própria identidade, meus próprios sonhos, meus próprios propósitos bem definidos. Não era mais a jovem inexperiente que havia se perdido no casamento anterior, mas uma mulher madura que sabia exatamente quem era e o que queria. João admirava e apoiava ativamente meu trabalho voluntário, compreendendo que minha paixão por ajudar crianças carentes era uma parte essencial de quem eu havia me tornado. Ele frequentemente participava das atividades do projeto educacional, oferecendo suas habilidades como contador para ajudar com a administração financeira, demonstrando que via meu ministério não como competição por minha atenção, mas como expressão autêntica de meu chamado divino.
Nosso relacionamento se desenvolveu dentro do contexto da igreja, com o apoio e encorajamento da comunidade de fé que nos conhecia individualmente e podia testemunhar a transformação que o amor saudável estava operando em nossas vidas. Após um ano de namoro respeitoso e profundo, João me pediu em casamento durante uma das festividades de Natal da igreja. O casamento aconteceu quando eu tinha 45 anos, em uma cerimônia linda, mas simples na mesma igreja onde eu havia encontrado Jesus novamente. Dessa vez eu estava entrando no matrimônio, não por obrigação ou circunstância, mas por escolha livre e consciente, como expressão de amor maduro e propósito compartilhado. A diferença entre esse casamento e o anterior era como comparar o nascer do sol com uma lâmpada elétrica. Com Carlos, eu havia me perdido no relacionamento, absorvendo minha identidade na dele e nos papéis que desempenhava para a família. Com João, eu entrei no casamento como uma pessoa completa, e nossa união multiplicava nossa capacidade individual de servir a Deus e impactar positivamente o mundo ao nosso redor. A maior surpresa de todas veio alguns meses após o casamento. Descobri que estava grávida novamente aos 45 anos. Inicialmente, fiquei completamente chocada. Eu pensava que essa fase de maternidade biológica havia acabado definitivamente, e a perspectiva de ter um bebê nessa idade me assustava tanto fisicamente quanto emocionalmente. Mas gradualmente, conforme processava a notícia junto com João e nossa comunidade de fé, comecei a me emocionar profundamente com a perspectiva de ser mãe novamente, mas desta vez em circunstâncias completamente diferentes. Não seria a jovem perdida e sobrecarregada que eu havia sido aos 20 anos, mas uma mulher madura, estabelecida em sua fé, segura de sua identidade, apoiada por um marido que me via como parceira igual. Em uma coincidência extraordinária que só Deus poderia orquestrar, Ana, minha filha que estava morando em São Paulo, também anunciou sua gravidez aproximadamente na mesma época. Decidindo voltar ao Brasil para dar à luz mais próxima da família e para que seu filho conhecesse os avós, Ana pediu para ficar em nossa casa durante os últimos meses de gravidez e os primeiros meses de vida do bebê. A convivência entre mãe e filha durante nossas gravidezes simultâneas foi uma das experiências mais transformadoras e healing de toda a minha jornada. Ana observando a nova versão de sua mãe, confiante, realizada, com propósitos próprios claros, em um casamento baseado em parceria real, começou a questionar seus próprios valores e prioridades. Nossas conversas durante aqueles meses foram profundas e reveladoras. Falamos sobre fé, sobre propósito de vida, sobre como encontrar equilíbrio entre dedicação familiar e identidade pessoal, sobre como é possível ser uma mãe maravilhosa sem se perder completamente no processo. Ana viu em minha transformação uma evidência concreta de como a fé pode renovar e dar novo significado à vida, mesmo depois de perdas devastadoras. A conversão de Ana foi gradual, mas genuína. Ela começou a acompanhar nossas atividades na igreja, participou dos grupos de estudo bíblico para jovens adultos e gradualmente desenvolveu sua própria relação pessoal com Jesus Cristo. Mãe e filha compartilhamos não apenas a experiência extraordinária da gravidez simultânea, mas também o crescimento espiritual que fortaleceu nossos laços familiares de uma forma que jamais havia experimentado. O nascimento dos 2 bebês, meu filho com João, que chamamos de Samuel, e meu neto através de Ana, que ela nomeou Gabriel, trouxe uma alegria renovada e multiplicada para toda a nossa família estendida. Pedro conseguiu voltar de Portugal para conhecer o irmão mais novo e o sobrinho, e ficou visivelmente maravilhado com a transformação completa que havia operado em minha vida. Mãe, disse Pedro durante uma das nossas conversas naquela época especial, eu sempre soube que a senhora era uma mãe incrível, mas agora vejo que a senhora é muito mais que isso. A senhora é uma mulher completa, realizada, que tem seu próprio propósito no mundo. Isso me faz sentir orgulhoso não apenas de ter sido seu filho, mas de conhecer quem a senhora realmente é. A casa que antes havia sido silenciosa e melancólica, agora pulsava novamente com vida, risos e propósito, mas de uma forma completamente diferente da primeira vez. Agora havia uma base espiritual sólida sustentando toda a nossa dinâmica familiar. Havia também um equilíbrio saudável entre vida familiar e ministério, entre cuidado dos nossos e serviço à comunidade mais ampla. Sendo mãe novamente aos 45 anos, abracei essa nova fase com toda a sabedoria acumulada das experiências anteriores. Entendi profundamente que poderia ser uma mãe dedicada e amorosa,
sem perder minha identidade individual que havia sido tão arduamente conquistada. Continuei coordenando o projeto educacional, adaptei minhas atividades na igreja às demandas do bebê e mantive meu casamento como prioridade, criando um exemplo poderoso para meus filhos sobre equilíbrio e realização pessoal integral. A diferença entre criar Pedro e Ana na primeira fase da minha vida e criar Samuel nesta nova fase era como comparar funcionar no escuro com viver na luz plena. Desta vez, eu sabia exatamente quem era, qual era meu propósito e como equilibrar amor maternal com autocuidado saudável. Samuel estava sendo criado por uma mãe que era também uma mulher realizada, uma esposa em relacionamento de parceria real, uma líder comunitária respeitada e uma filha de Deus segura de sua identidade e chamado. Hoje, aos 47 anos, quando olho para trás e vejo toda a jornada que percorri, fico impressionada com os caminhos misteriosos pelos quais Deus conduz nossas vidas. Da jovem que perdeu sua identidade no sacrifício pela família, passando pela dor profunda da perda e solidão devastadora, até chegar à renovação completa através da fé e ao descobrimento de quem eu realmente era destinada a ser, cada fase foi necessária para me moldar na pessoa que sou hoje. Minha vida se tornou um testemunho vivo de que nunca é tarde demais para recomeçar, de que as maiores transformações podem começar nos momentos de maior escuridão e de que Deus pode usar até nossas perdas mais dolorosas para nos conduzir ao propósito mais extraordinário. O vazio que senti durante tantos anos não era um sinal de que algo estava errado comigo. Era Deus preparando espaço no meu coração para algo infinitamente maior e mais satisfatório do que tudo que eu havia conhecido anteriormente. O projeto educacional que coordeno agora atende mais de 80 crianças da comunidade. Várias delas já conseguiram bolsas de estudo para escolas melhores. Algumas foram aprovadas em universidades. E todas carregam consigo não apenas conhecimento acadêmico, mas também valores sólidos e a certeza de que são amadas e valorizadas. Ver o impacto multiplicado da vida que Deus me deu me enche de gratidão profunda e propósito renovado a cada dia. Meu casamento com o João continua sendo uma fonte constante de crescimento e parceria. Juntos, desenvolvemos novos projetos comunitários, apoiamos um ao outro em nossos ministérios individuais e criamos um lar onde fé, amor e serviço são os valores centrais que orientam todas as nossas decisões. Pedro está concluindo seus estudos em Portugal e planeja retornar ao Brasil para contribuir com projetos de desenvolvimento comunitário. Ana se formou em psicologia e está usando sua formação para oferecer apoio emocional às famílias das crianças que atendemos no projeto educacional. Samuel, mesmo sendo ainda um bebê, já está crescendo em um ambiente onde servir aos outros é tão natural quanto respirar. Mas talvez o maior milagre de toda esta transformação seja a paz profunda que habita meu coração todos os dias. Não é a ausência de desafios ou dificuldades. A vida continua tendo suas complexidades naturais. É a certeza inabalável de que sou amada incondicionalmente por Deus, de que minha vida tem propósito eterno, e de que cada novo dia é uma oportunidade de expressar esse amor através do serviço aos outros. Todas as manhãs, quando acordo e vejo o sol entrando pela janela do nosso quarto, meu primeiro pensamento é de gratidão. Gratidão por ter sido resgatada do poço profundo da depressão e desesperança. Gratidão por ter descoberto quem realmente sou em Cristo. Gratidão por ter encontrado um amor humano que me valoriza como pessoa completa. Gratidão por poder usar minha experiência de dor para ajudar outros que estão passando por jornadas similares. Se você chegou até aqui nesta história, talvez seja porque sua própria vida precisa de uma transformação que parece impossível. Talvez você se reconheça na Maria que se perdeu cuidando de outros, ou na Maria que enfrentou perdas devastadoras, ou na Maria que não sabia mais quem era depois que seus papéis tradicionais mudaram. Quero que você saiba que o mesmo Jesus que me encontrou naquele banco de igreja está procurando por você também. Ele conhece cada lágrima que você chorou em silêncio, cada noite que passou acordado se questionando sobre o sentido da sua vida, cada momento em que se sentiu completamente sozinho e sem esperança. O vazio que você sente, mesmo que sua vida pareça completa por fora, não é algo que você precisa carregar para sempre. Esse espaço doloroso no seu coração foi criado especificamente para ser preenchido pelo amor transformador de Jesus Cristo. Você não precisa esperar até estar melhor, até resolver todos os seus problemas, até se sentir digno. Você pode vir exatamente como está,
cansado, quebrado, perdido, confuso. Jesus está estendendo as mãos para você neste exato momento, oferecendo o mesmo que ofereceu para mim. Venha, e eu darei descanso para sua alma. Troque o peso que você tem carregado sozinho pelo meu amor que é leve e libertador. Sua história não terminou. Na verdade, sua verdadeira história pode estar apenas começando. Deus tem planos para sua vida que são maiores e mais belos do que você pode imaginar, mas eles começam com um simples sim ao convite de Jesus. Hoje, enquanto você ouve esta história, faça a mesma oração que eu fiz naquele domingo que mudou tudo. Jesus, eu preciso de você. Eu não sei se mereço, eu não sei se sou bom o suficiente, mas eu estou perdido e quebrado. Se você realmente pode dar descanso para minha alma, por favor, me aceite como eu sou e me transforme no que você quer que eu seja. Pai Celestial, obrigada por cada pessoa que ouviu esta história hoje. Obrigada por usar minha jornada de dor e transformação para tocar corações que precisam de esperança. Senhor, eu oro especificamente por aquela pessoa que está ouvindo isto agora e reconhecendo sua própria vida na minha história. Jesus, você conhece o nome dela. Você conhece sua dor. Você conhece o vazio que ela carrega no peito. Você sabe quantas noites ela passou acordada se perguntando se sua vida tem algum propósito. Quantas vezes ela se olhou no espelho e não reconheceu a pessoa que via ali. Quantas lágrimas ela chorou em silêncio para não preocupar ninguém. Senhor, assim como você me encontrou no meu momento de maior escuridão, encontre ela também. Mostre para ela que o vazio que sente não é coincidência. É você preparando espaço no coração dela para algo extraordinário. Ajude ela a entender que não precisa carregar suas dores sozinha, que você está estendendo suas mãos neste exato momento, oferecendo descanso verdadeiro para sua alma cansada. Pai, eu oro para que ela tenha coragem de dizer sim para você hoje. Coragem de entregar sua vida quebrada em suas mãos perfeitas e confiar que você pode fazer algo lindo com os pedaços. Oro para que ela encontre uma igreja onde possa crescer, uma comunidade de fé que a acolha como família, e um propósito que faça seu coração transbordar de alegria e significado. Senhor, que minha história seja apenas o começo da transformação dela. Que assim como você usou minha dor para me moldar em alguém que pode ajudar outras pessoas, você use a jornada dela para tocar ainda mais vidas, para multiplicar amor e esperança no mundo. Eu oro tudo isso no nome poderoso de Jesus Cristo, aquele que transforma lamento em dança, cinzas em beleza e desesperança em alegria transbordante. Que assim seja. Amém. E você que está ouvindo isto agora, lembre-se, sua história não acabou. Na verdade, sua verdadeira história pode estar apenas começando. Jesus está esperando por você. Ele tem planos lindos para a sua vida. Tudo o que você precisa fazer é dizer sim. Que Deus abençoe profundamente sua vida. Que você encontre em Jesus o mesmo descanso, propósito e alegria que eu encontrei. E que sua própria jornada de transformação se torne um testemunho poderoso do amor incondicional de Deus para outras pessoas que precisam de esperança. A vida é preciosa. Você é preciosa. E nunca, nunca é tarde demais para um novo começo com Jesus. Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.